O que significa Evangelho do Reino? O termo Evangelho significa boas novas, isto é, boas notícias. O termo reino significa governo, reinado ou ação de reinar. Então, literalmente a expressão Evangelho do Reino significa boas notícias do governo de Deus. Repita comigo. O Evangelho do Reino significa boas notícias do governo de Deus. Pregar o Evangelho do Reino é anunciar as boas notícias de Cristo e do seu governo sobre a vida do homem. É apresentar a Jesus como Rei e Senhor do homem. Alguns pensam que as expressões Reino de Deus ou Reino dos Céus se referem apenas ao céu, ou que o Reino de Deus é no futuro. Não é verdade. Jesus disse em Lucas 17, 20 a 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. De outra forma, podemos dizer que o reino é um território onde um rei governa. É o lugar onde a autoridade de um rei é reconhecida. O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus está na vida de um discípulo. A Bíblia diz que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, como lemos em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas estão todos aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus sobre suas vidas. No reino de Deus estão todos aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo e se submetem ao seu governo. Portanto, vemos que na pregação do Evangelho é essencial colocarmos as bases do governo de Deus sobre a vida do homem. Pregar o Evangelho do Reino é falar de Cristo, sua vida e obra, e falar da necessária sujeição a Ele e das condições para ser um discípulo. Se pregarmos salvação sem as condições para seguir a Cristo, não formaremos verdadeiros discípulos. Se pregarmos salvação sem as condições para seguir a Cristo, não formaremos verdadeiros discípulos. Repitam comigo. Se pregarmos salvação sem as condições para seguir a Cristo, não formaremos verdadeiros discípulos. O senhorio de Cristo. Atos 2,36 diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao falarmos das bases para o governo de Deus, necessitamos esclarecer bem as implicações desse governo. Para isto, é necessário entender o que significa ter Jesus como nosso Senhor. O que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor, no tempo de Jesus e dos apóstolos, era Kyrios. Não era apenas uma forma respeitosa de se referir a alguém. Era algo muito mais forte. Kyrios significava ser dono de alguém, senhor absoluto da pessoa, ter o direito de vida e de morte sobre ela. Era o senhor dos escravos. Se uma pessoa chamava alguém de Kyrios, estava dizendo que ele tinha autoridade e poder total sobre ela. O César romano era o Kyrios. No Império Romano existiam vários reis debaixo do César, mas um só Kyrios. Quando os apóstolos apresentavam Jesus não só como rei, mas como o Kyrios, estavam colocando-o como autoridade máxima sobre todos. A palavra Kyrios é utilizada mais de 600 vezes no Novo Testamento, referindo-se a Jesus. Isso mostra como havia um destaque para o governo de Deus e para o senhorio de Cristo. Proclamar o reino de Deus é anunciar que existe um centro do universo. E nesse centro está o trono de Deus. Podemos repetir juntos isso. Proclamar o reino de Deus é anunciar que existe um centro do universo. E nesse centro está o trono de Deus. Aleluia. Proclamar o senhorio de Cristo e o reino de Deus é anunciar que existe um centro do universo.
E nesse centro está o trono de Deus. Ele reina, sempre reinou. Seu reino é de todos os séculos. Ele reina sobre tudo que existe, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a autoridade suprema do universo. Reina sobre os anjos, sobre os principados e potestades. Reina sobre as nações, sobre os reis, sobre todos os homens e sobre a natureza. Ele é o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nosso Rei, o Rei Jesus, soberano sobre todas as coisas. O que é confessar Jesus como Senhor? Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 13:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quando os apóstolos diziam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, ou confesse Jesus como Senhor, podemos dizer: crê no Kyrios Jesus e será salvo, ou confesse Jesus como Kyrios. Eles também estavam dizendo que a pessoa teria que reconhecer Jesus como Senhor absoluto de sua própria vida, o Kyrios, para ser salva. Jesus se tornaria seu dono e tomaria as decisões na vida daquela pessoa. Que evangelho forte é este evangelho do reino! Que poderosa e total salvação ele trazia! Que discípulos verdadeiros ele produzia! Somente uma pregação do evangelho que apresente a Jesus como Senhor e dono pode trazer verdadeira salvação. Repitam comigo: somente uma pregação do evangelho que apresente a Jesus como Senhor e dono pode trazer verdadeira salvação. Quando alguém dava crédito à palavra do reino, isto significava uma entrega total a Jesus e ao seu serviço, uma perda de toda a sua vida, uma renúncia de tudo por amor a Ele, uma mudança radical no rumo de sua vida. O problema central do homem é a independência de Deus. Somente uma pregação do Evangelho que apresente a Jesus como Senhor e dono pode acabar com a independência. A pregação atual de um Evangelho de ofertas. Infelizmente, hoje é comum uma pregação do Evangelho diferente daquela de Jesus e dos apóstolos. Uma pregação de um Evangelho centralizada no homem e não em Deus. Uma pregação que leva as pessoas atrás das bênçãos de Deus e não atrás do próprio Deus. O contraste entre este evangelho atual e o evangelho do reino estudaremos na próxima lição.